Olá, sejam bem-vindos ao canal CDY Brasil. Hoje veremos o que aconteceria se o Brasil produzisse armas nucleares. Graças a investimentos passados na área de energia nuclear e no nosso extenso território, nós temos a plena capacidade de fabricar bombas nucleares. Pois para a produção dessas armas, é necessário que um país domine o enriquecimento de urânio. O Brasil já tem algumas usinas nucleares como Angra 1 e Angra 2, ambas localizadas em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Para a utilização de energia nuclear, é preciso que haja um enriquecimento de urânio de em média 4%. Porém, para a produção de armas atômicas, é necessário que haja um enriquecimento de urânio acima de 80%. Se por algum motivo o governo decidisse que seria o melhor para o Brasil a produção de armas nucleares, o Brasil certamente conseguiria. Além de que o solo brasileiro é rico nos minerais necessários para a produção dessas armas. Por outro lado, vêm as consequências dessa escolha. Já não é novidade que países como China, Rússia e Estados Unidos não gostam nada de perder espaço na sua zona de influência internacional. Saiba que países que possuem armas nucleares possuem peso nas decisões políticas internacionais, o que beneficiaria o Brasil de um lado, porém no início, os Estados Unidos provavelmente imporiam sanções econômicas ao Brasil. Porém, isso não seria o caso se, por exemplo, a Rússia financiasse a construção de armas nucleares em países como a Venezuela. Os Estados Unidos provavelmente iriam querer algum aliado na América do Sul. Aliado esse que eventualmente poderia ser o Brasil. Porém, caso esse cenário não ocorresse, e sim acontecesse o primeiro cenário, aconteceria possivelmente o seguinte: poderia ser que os Estados Unidos invadissem o Brasil para impedir a produção dessas armas, ou mandasse sabotadores, assim como acontece entre Israel e o Irã. Vale lembrar na época do Iraque, em que os Estados Unidos da América alegaram que eles tinham armas químicas, invadiram o país sem mesmo hesitar. Se por uma simples desconfiança que se mostrou errada posteriormente, houve uma invasão no Iraque, imagine no Brasil. Anas Ashrar. Claro que essa invasão foi provavelmente motivada pelo Iraque possuir grandes poços de petróleo, além de que institutos de pesquisa perderiam importantes apoiadores internacionais. Haveria uma paralisação no comércio e dos investimentos internacionais. Alguns notáveis políticos brasileiros já defenderam a proliferação de armas nucleares. Um deles foi o Dr. Enéas. Dos 178 países do planeta, apenas 5 têm o poder de monopolizar o armamento nuclear, impõem aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém mais, sim, para evitar que alguém jogue a bomba aqui, no Brasil, na nossa casa. E não digam que isso não pode acontecer, porque os Estados Unidos já fizeram isso com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído 2 cidades deles, Hiroshima e Nagasaki. Esta que é a verdade, porque é mentira dizer que o dinheiro para construir a bomba deve ser usado para a educação e saúde, como está dizendo o governo. Se é assim, por que não fizeram isso até agora? Que eu saiba, ninguém construiu a bomba no Brasil. Por que deixaram as escolas, os hospitais caindo aos pedaços? Temos que construir a bomba para nos defendermos e sermos respeitados no cenário internacional. Para podermos ser tratados como adultos, devemos construir a bomba. A bomba atômica se insere dentro de um contexto de geopolítica moderna em que é necessária a presença do fenômeno da dissuasão estratégica. Ter condições de fazer a bomba é o mesmo que afirmar: respeite-nos e nos deixem em paz, não somos mais uma colônia. Queremos trilhar nosso próprio caminho. Isto é uma questão apenas de definição da soberania nacional perante o mundo. Cidadão, sou professor de medicina e estudei a vida inteira para salvar vidas, não para matar. A bomba não é para fazer a guerra, ela é a garantia de paz. Meu nome é Enéas. O Dr. Enéas Ferreira Carneiro nasceu no Rio Branco no dia 5 de novembro de 1938. Foi um polimata, militar, médico, cardiologista, professor e matemático, físico, tradutor, escritor e político brasileiro. E como ele mesmo disse, ele dedicou toda a sua vida estudando para salvar vidas e não para matá-las.
Ele criou seu próprio partido político, o PRONA, Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Ele se candidatou 3 vezes para a presidência da República, mas devido ao pouco tempo de propaganda eleitoral, acabou não ganhando nessas 3 vezes. Porém, ele se candidatou a deputado federal em São Paulo e ganhou. Com um recorde de mais de 1,57 milhão de votos, a segunda maior votação já registrada no país. Seu governo foi bom, tão tal que ele foi reeleito, mas infelizmente não conseguiu terminar o mandato. Ele morreu no Rio de Janeiro no dia 6 de maio de 2007. Resumindo, entre prós e contras, o Brasil tem a capacidade de produzir essas armas, mas por causa da assinatura feita pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil optou pela adesão à TNP, Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, o que em tese pode ser revertido. Então fica a grande pergunta: o Brasil deve quebrar esse acordo e produzir armas atômicas? Deixe sua opinião nos comentários e tchau!